todos. Queria começar a pedir desculpa pelo meu ligeiro atraso, mas que em nada afetou aqui o funcionamento do painel. Queria saudar também todos os presentes, agradecer o vosso interesse e saudar também a organização por este evento de facto magnífico em torno de uma figura central na cultura portuguesa. E em particular a pessoa do professor Eduardo Franco, de quem sou também um grande amigo e considero de facto um colega com uma enorme capacidade de trabalho e de iniciativa, que é muito saudar. Foi muito em resposta a um desafio dele que de facto eu avancei com esta comunicação. Nós os dois partilhámos o facto de ter também como uma das nossas alma maters a Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, onde o professor Manuel Antunes foi durante décadas professor e onde continuou a ser uma referência mesmo depois de já não ser lá professor e já não estar até entre nós, e foi também o caso comigo, não é? A sua sebenta de História da Cultura Clássica continuava a ser utilizada, não sei, 2 décadas depois talvez dele ter deixado de ser lá docente, e foi também um pouco resultado, portanto, desse interesse pela figura de Manuel Antunes que nos aproximámos, o professor Eduardo Franco e eu, e, portanto, achei que era um desafio que não poderia recusar. De facto, o professor Manuel Antunes tem uma reflexão extremamente rica, sobretudo nas páginas da Brutéria, e, de facto, é interessante perceber que, e aliás isso já aconteceu na comunicação anterior, perceber que ele, de facto, toca em imensos temas e, inclusive, toca em temas que, à partida, não se esperaria de um professor de cultura clássica ou, eventualmente, talvez mais de um padre jesuíta, mas certamente não de um professor de cultura clássica, temas que têm, de facto, a ver completamente com questões da contemporaneidade dele e inclusive da nossa. Eu aqui, aquilo que me propus fazer, de facto, não foi fazer uma reflexão diretamente a partir do pensamento dele sobre esses temas, mas foi, no fundo, encorajado pelo exemplo dele, que foi sempre de procurar ter uma visão própria, sem qualquer, digamos, pretensão de superioridade, mas também sem qualquer complexo de provincianismo, de que, de alguma forma, alguém a refletir em Portugal sobre as questões do mundo estava de alguma forma diminuído na sua capacidade de análise ou de propor abordagens novas, avançar um pouco com uma reflexão mais geral sobre este tema e avançar eventualmente também com uma outra proposta mais inovadora no quadro das reflexões sobre estas questões dos conflitos armados atuais. Uma vez que também já, enfim, o tempo escasseia sempre para o debate, vou-me procurar concentrar aqui disciplinadamente nos pontos centrais da agenda e depois avançar com algumas propostas de análise, implicações analíticas, como eu digo. O primeiro ponto que eu iria tocar tem então a ver com esta questão das grandes tendências que já estão em parte identificadas na obra de Manuel Antunes e sobretudo nesses textos de reflexão sobre a atualidade na Brutéria. Depois avançar um bocadinho em relação precisamente à resposta a esta pergunta, o que é que quer dizer então novas guerras ou novas guerras assimétricas e, sendo elas mais ou menos novas, eventualmente o que é que podem significar em termos do nosso esforço de análise dos conflitos contemporâneos. E, portanto, começando pelo primeiro ponto, este ponto das grandes tendências, aquilo que é talvez aqui mais importante e que merece maior destaque e que justifica, inclusive, digamos, a importância da análise deste tipo de temas é precisamente constatar que as últimas décadas, não só as décadas posteriores ao fim da Guerra Fria, mas já as décadas da própria Guerra Fria, ou seja, basicamente o período a partir de 1945, que é aquele em que se concentra a reflexão, essencialmente a reflexão do padre Manuel Antunes sobre estas questões mais da atualidade e da política internacional e até dos conflitos armados, configuram já este dado fundamental, mas que foi de facto muito tardiamente detectado e que ainda tarda em ser devidamente apreciado e analisado, que é, temos no fundo a extinção das grandes guerras. Nós não tivemos, depois da Segunda Guerra Mundial, uma Terceira Guerra Mundial, felizmente, diga-se, porque seria provavelmente uma guerra nuclear e seria no fundo um suicídio coletivo. Mas a verdade é que não tivemos uma Terceira Grande Guerra Mundial e praticamente não temos tido grandes guerras entre grandes potências, grandes guerras quer entre Estados. Aquilo que habitualmente se pensava quando se falava de guerra. Aquilo para a qual foram pensadas as próprias Forças Armadas, tal como ainda hoje estão em grande parte
constituídas, organizadas, educadas, treinadas. De facto, praticamente não existem grandes conflitos entre Estados, conflitos armados entre Estados no sentido tradicional, com forças armadas de um lado e do outro, com uma linha da frente claramente demarcada, com uma declaração de guerra, com tropas a avançar ou recuar, enfim, aquele modelo que nós temos desde logo da Segunda Guerra Mundial, dos mapas coloridos com uma linha da frente claramente delimitada e as tropas alemãs a avançarem ou recuarem na frente leste ou na Normandia. Isso, de facto, já praticamente não existe. Todos os trabalhos de referência sobre este tema validam essa conclusão, ou seja, a estimativa é que dos conflitos armados pós-1945, menos de 20% terão sido guerras entre Estados, e essa tendência ainda se acentuou mais a partir do fim da Guerra Fria, mas ela está já muito claramente presente em todo este período. E, portanto, os grandes conflitos que vão interessar no período de reflexão do Padre Manuel Antunes, como naquele que agora me ocupa, são todos eles conflitos de tipo não convencional e tipo assimétrico. São guerras como a Guerra do Vietnã, a Guerra Norte-Americana no Vietnã, ou antes disso a Guerra Francesa na Indochina, como a Guerra Soviética no Afeganistão, ou como as guerras portuguesas em África, no contexto da descolonização, como houve também as francesas ou as britânicas noutras partes do que depois se chamou o Terceiro Mundo. E, portanto, esse é um dado fundamental e que, do meu ponto de vista, reflete também, ou resulta também, de outras tendências que também estão bem representadas nas reflexões do Padre Manuel Antunes e que continuam a estar presentes e a ter uma enorme premência atualmente, questões como a crescente tendência para problemas de legitimação do Estado e a frequência de mudanças de regime, de mudanças revolucionárias, muitas vezes podemos dizer que positivas, ou potencialmente positivas, mas sempre com este problema que é uma mudança de regime implica sempre um conflito, quase sempre um conflito violento. Por vezes esse conflito é de baixa intensidade, é muito limitado no tempo, mas em muitos casos não é assim, inclusive, em alguns casos, há um completo colapso do Estado e há guerras civis não convencionais, extremamente violentas e extremamente prolongadas. Fenómenos que, por exemplo, vemos hoje em países como a Síria ou como o Iêmen. Um segundo dado fundamental tem a ver também com a questão da disseminação de poder, ou seja, com a difusão de novas tecnologias que permitem que mesmo grupos muito pequenos de pessoas, mas muito determinados, de facto tenham uma enorme capacidade destrutiva em relação àquilo que era possível mesmo há 100 anos atrás, para não falar há 200 anos atrás. Ou seja, mais uma vez, muitas vezes coisas virtuosas ou que têm um lado altamente virtuoso, como a internet, como a miniaturização, por exemplo, das tecnologias de informação, permitem. A internet tanto pode ser utilizada para descobrirmos textos desconhecidos do Padre Manuel Antunes, como pode ser utilizada para descobrir uma receita para fazer uma bomba caseira a colocar no metro de alguma capital importante, para preparar um atentado terrorista. Portanto, esse processo de difusão de poder e este processo também de crise de legitimidade e frequência das mudanças de regime leva a que haja uma grande tendência, uma grande propensão, de facto, para a prevalência, para a frequência destes conflitos de tipo não convencional ou de tipo assimétrico. O que é que eu quero dizer com conflitos de tipo não convencional ou de tipo assimétrico? Para irmos muito depressa, aquilo que geralmente os dois tipos de conflito mais típicos, mais paradigmáticos deste fenómeno são as chamadas guerras de guerrilha, os conflitos de guerrilha e o terrorismo, o fenómeno do terrorismo. E basicamente o que nós temos aqui são conflitos armados que não são necessariamente de baixa intensidade. É isso que dá também impacto e relevância a estes conflitos. Muitos destes conflitos tiveram um enorme impacto em termos de vidas humanas perdidas. Há mais de 10 guerras desde 1945 deste tipo, provocaram mais de 1 milhão de mortos. Já vos dei o exemplo do Vietnã, do Afeganistão, de outros casos que nos são mais familiares, por exemplo, em Angola, quer da Guerra da Independência, quer depois da Guerra Civil. Mas, além disso, portanto, são conflitos que variam muito no seu aspecto de intensidade, são conflitos que assentam sempre nesta assimetria fundamental e estrutural que é, de um lado temos um ator estatal e do outro lado temos um ator ou atores não estatais. Ou
seja, temos de um lado um Estado com forças armadas tradicionais, convencionais, e do outro lado temos grupos armados, seja grupos terroristas, seja grupos de guerrilha, que de facto não se organizam e também não combatem na forma convencional de um Estado. Não funcionam como um Estado, não têm de defender território como um Estado, não têm de fazer funcionar um Estado. E isso liberta-os, no fundo, para um tipo de conflito armado, para um tipo de ação armada muito distinta daquilo que são as guerras convencionais, com base em ataques surpresa, com base em emboscadas ou atentados, e procurando sempre aproveitar o mais possível as fragilidades, as vulnerabilidades do adversário. Isto tem uma implicação terrível e tremenda, que é outro dos dados fundamentais que caracteriza este tipo de conflitos e caracteriza a conflitualidade atual, que é, nos 100 anos desde a Primeira Guerra Mundial, tivemos agora, ainda neste fim de semana, um enorme desfile militar em Lisboa para evocar a memória da Primeira Guerra Mundial. Na Primeira Guerra Mundial, o rácio de mortes civis para mortes militares era de 1 para 8, ou seja, houve um morto civil para cada 8 mortes militares. O essencial das baixas, daqueles milhões de baixas, eram de facto soldados a combater nas linhas da frente. A partir da Segunda Guerra Mundial, e neste tipo de conflitos, tipicamente o rácio inverte-se, ou seja, temos 8 mortos civis para um morto, para um morto militar ou, digamos, de uma força armada, de uma destas forças armadas. E, portanto, também o que temos aqui é, sistematicamente, a população como um elemento central destes conflitos, muito mais do que o território, é o controle da população que é disputado. E o lado terrível e irónico disto é que isso significa que a população, muitas vezes, é um alvo a abater. No fundo, é esta lógica até de democratização do conflito. Há 100 anos atrás, ou há mais ainda, há 150 anos atrás, ninguém perguntaria a um camponês bósnio ou basco se queria ser espanhol ou pertencer ao Império Habsburgo, não, quer dizer, que língua é que ele falava e que língua é que o seu soberano falava era uma coisa completamente irrelevante e sem relação, não é? Havia o direito de conquista, havia o direito divino. Hoje em dia, de facto, as pessoas é suposto terem um voto, é suposto haver o direito à autodeterminação. Isso também significa que muitas vezes a maneira de controlar um território é simplesmente limpá-la da população hostil que se considera que lá habita. E, portanto, isso gera também este efeito paradoxal de serem guerras extremamente destrutivas e destrutivas de vidas humanas e, em particular, também de vidas humanas de civis. São conflitos também tipicamente muito prolongados. Aquilo que tipicamente se diz é que, mesmo conflitos destes, com algum sucesso na sua resolução, nunca demoram menos de 10 anos a ser resolvidos. E isso não é um acaso, corresponde, no fundo, a uma lógica deste tipo de conflitos, em que estes grupos armados sabem que não podem vencer numa batalha convencional. Era impensável que os vietnamitas marchassem sobre Paris, ou sobre Washington, ou a guerrilha nacionalista angolana marchasse sobre Lisboa. E, portanto, aquilo que se procura fazer é ter um efeito estratégico vitorioso através do desgaste, da erosão material e até moral, política do adversário. E isso faz prolongando o combate, evitando a ideia das batalhas decisivas. Isto, de facto, torna bastante mais complexa a tarefa da análise e do estudo deste tipo de conflitos. E terminava então com este ponto. Aqui a grande questão é, isso também ajuda a explicar porque é que este tipo de conflitos, que tem já factualmente um peso tão grande na política internacional, na segurança internacional, durante todo este período, e que aparece de facto refletido, como eu digo, nos escritos do pensador que aqui nos reúne. No entanto, em termos de pensadores mais convencionais, mais estritamente, pessoas que não pensam fora da caixa, nesse período e no período mais recente, digamos, pensadores menos afoitos do que o padre Manuel Antunes, muitos dos pensadores dominantes neste campo da segurança internacional e da política internacional, a verdade é que tenderam a desprezar estes temas. Tenderam a prestar muito pouca atenção, a considerá-los irrelevantes, periféricos, sem a capacidade de ter um real impacto na política e na vida internacional. Ora, como é que se pode, num século que começa há 100 anos, se pensarmos no último século, um século que arrancou há 100 anos atrás com a Primeira Guerra Mundial, que começou com uma crise que teve como origem um atentado terrorista. Um século XXI começou em 2001 com um atentado terrorista contra as Torres Gêmeas, que qualquer dos dois teve um impacto tremendo, transformou completamente o panorama da estratégia, da segurança, da política internacional durante
as décadas que se seguiram. Como é que se pode continuar a defender esse tipo de argumento? Em parte, uma das razões é, de facto, porque é bastante confortável, é bastante menos complicado analisar conflitos de tipo convencional, quer para os académicos, quer inclusive para os próprios praticantes, para os próprios militares, para as pessoas ligadas às Forças Armadas e às Forças de Segurança. É bastante mais simples continuar a pensar nas coisas como elas tradicionalmente eram feitas e evitar, portanto, grandes mudanças conceptuais e até materiais. Por exemplo, se pensarmos em termos de respostas do que é necessário em termos de adaptação nas Forças Armadas ou nas Forças de Segurança. Mas eu penso que é preciso contrariar essa tendência. Realmente este tipo de conflitos não mostra nenhum sinal de perder a sua prevalência ou a sua predominância ou a sua premência e importância. E, de facto, para os pensar é preciso fazer um esforço de pensar fora da caixa. É preciso pensar em termos, por exemplo, de uma geografia que não é uma geografia de linhas da frente. Se nós quisermos perceber se na República Centro-Africana ou nas zonas onde estava o autoproclamado Estado Islâmico as coisas estão a avançar num sentido ou noutro, temos de perguntar quantos ataques é que se estão a verificar, há um crescendo ou não desses ataques, quem é que está a tomar a iniciativa, é a guerrilha, são estes grupos de insurgentes armados ou são as Forças Armadas convencionais. Há alguma alteração nesta geografia dos conflitos, ou seja, há mais ataques em mais zonas e eventualmente em zonas mais povoadas e mais importantes. E, portanto, há aqui que pensar, fazer de facto aqui um esforço para pensar fora da caixa. E é aqui que eu penso que a referência, de facto, ao Padre Manuel Antunes é uma referência bastante pertinente. Quanto ao resto, imagino que tenham ficado com provavelmente mais questões do que respostas, mas isso eu acho que é algo positivo também neste tipo de reflexões e, portanto, obviamente, na fase do debate estarei disponível para algum esclarecimento adicional, comentário adicional. Obrigado.